Bom, boa noite a todos. Sei que eu me apresentei logo que entrei na chamada, mas agora já estamos em mais participantes aqui conectados. Então, hoje tenho o prazer de, como diretor acadêmico aqui do Instituto Racine, dar início a mais uma turma do nosso curso de pós-graduação em manipulação magistral alopática. Já são 61 turmas realizadas em todo o Brasil. E para a noite de hoje, nossa programação é a primeira parte da aula. Nós temos o prazer de receber aqui o professor doutor Carlos Maurício Barbosa, que é doutor em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e pós-graduado em farmácia magistral pela Universidade de Barcelona. O professor Maurício é uma referência da manipulação magistral na Europa e em Portugal. Ele coordenou diversas órgãos, presidências, em especial, coordenou o processo de concepção e elaboração do formulário galênico português, publicado em 2001 e 2005. Atuou junto com a Racine na elaboração do seminário internacional realizado entre Portugal e Espanha e tem uma vasta experiência acadêmica e em várias sociedades portuguesas e da Europa. Professor Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor, de fato, faz a diferença como a aula de abertura para o nosso curso, para esta turma, que é a nossa 32ª turma em São Paulo. Só explicar brevemente como será a nossa dinâmica hoje. Então, agora a gente tem o professor Maurício, o Sérgio também, que é o diretor aqui do Instituto Racine, está presente na chamada, e a coordenadora do curso, que é a professora Carolina. Vou transferir a palavra agora ao professor Maurício para que ele faça a sua fala. Hoje ele preparou a aula magna chamada Farmacoterapia Individualizada, o valor do medicamento manipulado. E aí depois nós damos seguimentos aqui com as demais atividades da noite. Professor Maurício, mais uma vez, seja bem-vindo ao Instituto Racine. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pela apresentação. Cumprimento todos, então, os alunos desta turma do Instituto Racine, que hoje iniciam a sua formação. Cumprimento também a Carolina, como responsável pedagógica desta turma, desta formação em farmácia magistral alopática, e também cumprimento o meu estimado amigo Sérgio Celan, amigo de há muitos anos, e na sua pessoa cumprimento também o Instituto Racine, e peço para transmitir os meus cumprimentos também à Presidente do Instituto Racine. Tenho uma relação de muito respeito pela seriedade com que a Racine atua no Brasil, formando milhares e milhares de farmacêuticos permanentemente há muitos anos. E eu tenho, para mim, uma honra muito grande é poder corresponder positivamente sempre que a Racine me convida para participar, para colaborar. É para mim sempre uma honra muito grande. Eu vou então compartilhar a tela e, por favor, vão-me dizer se os meus slides já estão a ser vistos e se já está o primeiro slide, certo? Certo. Professor, o senhor prefere que eu faça a leitura integral do seu currículo? Eu sei que Não, por amor de Deus, acho que a forma como me apresentou está O- o- perfeita, está todo, perfeita. Maurício, realmente você tem um currículo muito grande no sentido de tudo que você já contribuiu na farmácia, o que contribui até hoje, mas todos os alunos tiveram acesso, por meio da proposta pedagógica, a item a item de tudo que você representa hoje, como farmacêutico em Portugal e no mundo. Então, muito obrigado. Exatamente. Da minha parte, depois, ao final, eu falarei um pouco. Com Por É um favor, a certeza. prazer palavra é muito grande. sua. Um prazer muito grande também estar colaborando com este curso, mais esta turma do curso de pós-graduação em manipulação magistral alopática do Instituto Racine, que hoje iniciam esta formação, e eu desejo a todos o maior sucesso nesta caminhada que hoje iniciam na vossa formação, que por certo vão sair mais enriquecidos como pessoas e como farmacêuticos. Pois a aula magna que lhes proponho é intitulada desta forma: Farmacoterapia individualizada, o valor do medicamento manipulado. Isto é, vamos perceber que hoje em dia o mundo mudou muito, não é? As coisas mudaram muito e hoje o medicamento manipulado tem o seu valor.
mas o seu valor não é um valor propriamente de competência, de concorrência permanente pelo preço em relação ao medicamento industrializado. O nicho, a área de individualização do medicamento manipulado é claramente naquilo que ele consegue obter, mas que o medicamento industrializado não consegue alcançar, que é precisamente esta individualização da farmacoterapia que é necessária em muitas situações clínicas. É necessário efetivamente individualizar, personalizar a farmacoterapia. E é aí que hoje em dia reside o valor do medicamento manipulado, conforme vamos ver ao longo então desta aula. Na verdade, nós temos hoje em dia, em Portugal, na Europa, uma regra geral. Nós utilizamos, na generalidade das situações, medicamentos industrializados, medicamentos que são colocados no mercado pela indústria farmacêutica. Medicamentos que, para entrarem no mercado, têm que ter uma autorização de introdução no mercado. Nós chamamos a AIM, abreviada, quando um medicamento está autorizado a entrar no mercado, tem uma autorização. O medicamento depois vai ser utilizado, resumo das características da saúde aos farmacêuticos, aos enfermeiros, aos médicos, um documento técnico, um documento que então tem os termos da utilização daquele medicamento. Portanto, o medicamento é autorizado para determinadas indicações terapêuticas, com base em determinadas doses, em determinadas posologias, para determinados grupos populacionais, pois tudo isso está escrito no resumo das características do medicamento, o que quer dizer que o medicamento não deve ser utilizado fora desses termos que estão oficialmente aprovados pela Agência do Medicamento. Aqui em Portugal, cada vez mais os medicamentos são aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, que neste momento, inclusivamente, o presidente é um português, é o presidente da agência portuguesa, mas as agências nacionais têm sempre uma palavra também a dizer. Mas, na verdade, cada vez mais a aprovação dos medicamentos por parte da indústria, que são colocados no mercado pela indústria, são aprovados cada vez mais centralmente através da Agência Europeia do Medicamento, se bem que depois as agências reguladoras de cada país têm uma palavra a dizer. Mas esta é, portanto, a regra geral. No entanto, há situações clínicas em que não está disponível no mercado dos medicamentos industrializados, portanto, um medicamento que configure a opção terapêutica mais adequada para um determinado doente. Portanto, esta situação é muito frequente também. Embora a regra geral seja utilizarmos na nossa prática diária medicamentos preparados pela indústria farmacêutica, fabricados pela indústria farmacêutica, há muitas situações clínicas diárias em que os medicamentos que estão disponíveis no mercado, que a indústria farmacêutica coloca no mercado e que têm, portanto, autorização de introdução no mercado, não configuram a opção terapêutica mais adequada para um doente determinado. Então, temos que fazer face a estas situações, que são muitas. Em número são muitas, em percentagem já são muito mais reduzidas, porque hoje, percentualmente, é maioritária a utilização de medicamentos industrializados. Estamos numa era de industrialização generalizada. Mas, de facto, os medicamentos industrializados têm esse problema. Muitas vezes, eles não correspondem àquilo que será mais adequado para um doente determinado. E vamos ver alguns exemplos ao longo desta aula. Então, como é que resolvemos estas situações? Temos a regra geral, mas por vezes há situações em que a regra geral não resolve o nosso problema. Porque, na verdade, é isto mesmo. Este movimento é um movimento que teve muita importância nos Estados Unidos no final do século XX. Este movimento One Size Doesn't Fit All. É um movimento que depois se alastrou muito no mundo e muito aqui na Europa, em Portugal também, porque era um movimento que contrariava um pouco a mensagem que a indústria farmacêutica, quando
passou a ocupar o seu lugar de destaque na preparação de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica, no fundo, aparecia com um movimento diferente, one size fits all. Isto é, não é necessário prepararem mais medicamentos em pequena escala, porque todos os medicamentos que a indústria coloca no mercado resolvem os problemas de toda a população. Ora bem, com o avançar dos anos foi-se verificando que assim não é, que há de facto casos específicos, situações clínicas específicas, que necessitam efetivamente de individualização da terapêutica, que necessitam efetivamente de medicamentos mais personalizados para cada doente em concreto, e de facto a situação é mesmo esta, one size doesn't fit all. Então, nós, para resolver aquelas situações excepcionais, temos que encontrar também formas excepcionais de as resolver. E uma das formas excepcionais de as resolver, que temos aqui na Europa, é quando nós temos aqui uma situação em que o medicamento tem AIM em Portugal, mas não está disponível no mercado. Está sendo muito frequente falhas no mercado, em que o medicamento, não obstante tenha condições para estar no mercado, tenha autorização para introdução no mercado, na verdade ele está a falhar, porque há problemas no fabrico, há problemas na cadeia de distribuição, há problemas, então, do medicamento estar disponível no mercado. Há mesmo outros medicamentos que não têm AIM em Portugal. Têm AIM noutros países, mas por opção, muitas vezes, da indústria farmacêutica, não registou aquele medicamento. O medicamento não tem AIM no nosso país. Portanto, o primeiro caso, ele tem AIM, mas não está disponível. Há outra situação em que o medicamento nem sequer tem AIM em Portugal, embora tenha AIM, por exemplo, em Espanha, ou em França, ou em Itália. E depois temos ainda outras situações de medicamentos que simplesmente não são disponibilizados pela indústria farmacêutica. Isto são situações excepcionais, que é muito comum acontecer. São situações excepcionais, mas em número são muito comuns, diariamente acontecem, em que não existe então um medicamento para aquele doente em concreto, por uma destas três razões. Ou porque não é disponibilizado pela indústria farmacêutica, ou porque não tem AIM em Portugal, ou então, se tem AIM em Portugal, ele não está disponível naquele momento no mercado. Então, como é que nós resolvemos estas situações? De facto, temos que encontrar soluções excepcionais. E uma das soluções, que está aliás prevista na nossa legislação do medicamento, é recorrer à chamada autorização de utilização excepcional, a chamada AUE. E esta AUE permite que, por exemplo, se importem medicamentos específicos para um doente em particular, medicamentos que têm AIM em Portugal, mas que também têm em outros países, mas que em Portugal naquele momento estão em falha, e nós conseguimos então obtê-los noutros países, e eles são autorizados a sua importação para aquele doente em particular, e também mesmo medicamentos sem AIM em Portugal podem ser obtidos noutros países, naturalmente sempre com a autorização da nossa autoridade reguladora para doentes em particular. É então uma solução excepcional recorrer a esta figura da AUE. Outra possibilidade, isto aplica-se então a todos os medicamentos que são imprescindíveis, quer à prevenção, quer ao diagnóstico, quer ao tratamento de patologias, e quando não há alternativa terapêutica. Nestes casos, então, sempre que há um doente nesta situação, a autoridade autoriza que seja, então, importado de outro país um medicamento com estas características. Outra solução excepcional é a utilização off-label dos medicamentos, que, por certo, também devem estar familiarizados com esta situação. Na verdade, a utilização off-label é a utilização do medicamento fora daquelas condições que estão registradas no resumo das características do medicamento, que eu falei no início. Quando uma empresa, uma indústria farmacêutica, tem uma autorização de introdução no mercado de um medicamento, então essa autoridade registra no resumo das características do medicamento as condições de utilização desse medicamento. Pois, então, nós podemos, como solução excepcional, então usar o medicamento fora dessas condições estabelecidas no resumo das características do medicamento. Chamamos isso o uso off-label de medicamentos, em que se usa um medicamento com uma indicação
para uma patologia específica, mas noutra patologia distinta. Obviamente que o uso off-label tem que ser sempre baseado na ciência, portanto, tem que ter evidência científica para ser utilizado. Mas, de facto, aquele medicamento não estava autorizado para essa patologia. Demonstra-nos que ele pode ser também utilizado nessa patologia distinta da que estava aprovado. E também a utilização do medicamento em populações que não foram estudadas. Por exemplo, é muito comum usar medicamentos em populações pediátricas, naturalmente fazendo as devidas adaptações que são sempre necessárias. Mas o medicamento que foi colocado no mercado pela indústria farmacêutica não foi estudado para aquelas populações pediátricas e agora ele vai ser usado nas populações pediátricas. Portanto, é um uso off-label também. Ou então, um uso de um medicamento que está a ser utilizado em vias de administração ou então em dosagens que não são as aprovadas, não são as que fazem parte do resumo das características do medicamento. Muito bem, esta é então outra solução excepcional, para além daquela autorização de utilização excepcional, através da importação de medicamentos para doentes específicos, também a utilização de medicamentos que temos, mas fora dos termos aprovados no respectivo resumo das características do medicamento. E a terceira solução excepcional, que também é muito utilizada, é optar pela manipulação para doentes concretos. Isto é, manipulamos então medicamentos para doentes concretos, de acordo com as necessidades específicas de cada doente. E essa manipulação só pode ser feita, segundo a legislação nossa em vigor, só pode ser feita em dois locais: a farmácia comunitária e na farmácia hospitalar. E tem que ser sempre, os medicamentos têm que ser sempre da responsabilidade de um farmacêutico, conforme também veremos ao longo desta aula. Pois é precisamente então nesta terceira solução excepcional que me vou focar na manipulação de medicamentos para doentes concretos, porque até comparando com as outras duas é que talvez seja a mais utilizada, ou é claramente a mais usada. Isto é, recorre-se muito à manipulação de medicamentos para doentes concretos. Mas viram, recorre-se a título excepcional. A manipulação de medicamentos é uma solução excepcional. Na verdade, no século XXI, hoje em dia, o grande motivo para se manipular medicamentos é promover uma farmacoterapia individualizada, personalizada. Este é o grande valor do medicamento manipulado hoje em dia. É algo que o medicamento industrializado não consegue. Não tem características para chegar a este ponto, para promover uma individualização, uma personalização da farmacoterapia. Daí que o grande diferencial do medicamento manipulado é exatamente conseguir alcançar este nível de individualização que o medicamento industrializado não consegue. Daí que, então, na Europa, em Portugal, na União Europeia em geral, os medicamentos manipulados são sempre complementares aos medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica. Não temos aqui, na verdade, nenhum processo de concorrência entre medicamentos manipulados e medicamentos industrializados, mas sim um processo de complementaridade aos medicamentos que a indústria coloca no mercado e assim, desta forma, ir sempre ao encontro das necessidades dos pacientes. Na verdade, como nós sabemos, a nossa indústria, desde o século XVIII, tem vindo a sofrer grandes atualizações, grandes avanços, os chamados avanços tecnológicos, e hoje estamos na indústria 4.0, já há quem fala até na indústria 5.0, em que recorremos à própria inteligência artificial, à internet, toda a parte robotizada, a cibernética, as redes fazem parte da nossa realidade. E, portanto, obviamente também na área do medicamento, o medicamento a indústria farmacêutica modernizou-se muito e hoje em dia o medicamento é maioritariamente um medicamento que se usa, é um medicamento industrializado. Todavia, como eu lhes dizia, one size doesn't fit all. Isto é, o medicamento industrializado não consegue alcançar tudo aquilo que por vezes é necessário que o medicamento manipulado nos possibilita. É esse, efetivamente, o grande valor do medicamento manipulado, efetivamente, quando
o medicamento industrializado não corresponde àquilo que é o perfil fisiopatológico do paciente, do doente, como dizemos em português de Portugal, então é necessário então, que o médico prescreva esse medicamento sob a forma de medicamento manipulado para que o farmacêutico possa preparar e esse medicamento seja um medicamento adequado ao perfil fisiopatológico do paciente. Então, nós temos aqui um estudo da FIP, um estudo que eu gosto de apresentar, é um estudo já de 2000, ele foi publicado em 2018, já tem alguns anos, mas na altura eles fizeram um grande apanhado em 74 países, pensando apenas em farmácia comunitária, quais são os serviços que as farmácias mais realizam para além da dispensa de medicamentos industrializados. E cá está, em 59 países, então, a importância da manipulação de medicamentos em farmácia comunitária e, de igual modo, também em farmácia hospitalar, muitas áreas de preparação de medicamentos estéreis, medicamentos citotóxicos, medicamentos não estéreis, nutrição parentérica. Temos então estas 4 áreas que configuram a área da manipulação em farmácia hospitalar. E, portanto, a conclusão é que, de facto, nós temos uma necessidade de manipular medicamentos muito grande, os diferentes países também assentem e, portanto, temos que continuar, como farmacêuticos comunitários ou hospitalares, a preparar medicamentos manipulados, no nosso caso, para colmatar as necessidades em farmacoterapia dos pacientes. Em Portugal, eu não queria deixar de lhes apresentar esta definição, que é a definição do medicamento manipulado, e chamo-lhes a atenção especialmente para esta parte que eu sublinhei em vermelho, que é o medicamento manipulado basicamente divide-se em 2 tipologias, a fórmula magistral e o preparado oficinal, são tecnicidades que não importa, estamos aqui a desenvolver, mas o que me importa especialmente é o que está sublinhado, que é preparado e dispensado. Há aqui, então, por lei, uma ligação, um link entre o produto, o medicamento manipulado, e a necessidade obrigatória de haver um farmacêutico responsável. Isto é, se não houver um farmacêutico responsável, aquele produto não se poderá intitular, denominar medicamento manipulado. Tem que haver sempre um farmacêutico que foi o responsável pela sua preparação. E, na verdade, nós falamos para os medicamentos em geral em qualidade, segurança e eficácia. Para os medicamentos em geral, para os medicamentos preparados pela indústria. A indústria tem, inclusivamente, que demonstrar às autoridades a qualidade, a segurança e a eficácia para receber, por parte das autoridades, a tal autorização para introduzir o medicamento no mercado, a tal AIM. Pois, também, nos medicamentos manipulados, também temos que abordar estes 3 aspectos, estas 3 características do medicamento, naturalmente vão ser abordadas de forma distinta, porque no caso do medicamento manipulado, obviamente não há lugar a uma autorização de introdução no mercado. Mas gostava de chamar a atenção também que, para além da eficácia, é muito importante pensarmos na efetividade, porque a efetividade é que nos interessa, efetivamente. A efetividade é, efetivamente, o medicamento alcançar os resultados clínicos nos pacientes reais. Em geral, a indústria farmacêutica, quando avalia a eficácia de um medicamento, avalia em pacientes selecionados que estão integrados no ensaio clínico. E, portanto, a eficácia dos medicamentos é observada em ensaio clínico. Quando falamos, então, da eficácia nos doentes reais, após o medicamento ser utilizado na prática real, na prática clínica, falamos mais em efetividade. E muitas vezes a efetividade não é sobreponível à eficácia, porque tem a ver com as outras comorbilidades que muitas o doente tem, com a adesão à terapêutica, com o processo de uso do medicamento, com a adequação do uso do medicamento, etc. Muitos fatores intervêm para a efetividade do medicamento.
Muito bem, no que diz respeito a medicamentos manipulados, então, o médico, quando prescreve, ele prescreve e é responsável por garantir que está a prescrever um medicamento eficaz e seguro. Mas o farmacêutico, na farmácia comunitária ou hospitalar, quando recebe a receita desse medicamento para ser preparado, ele tem que voltar a verificar a segurança do medicamento. E, reparem, no caso da segurança, então há um princípio de corresponsabilização de ambos, dos dois, do médico e do farmacêutico. Porque só depois de estar ciente de que o medicamento que vai preparar é efetivamente um medicamento seguro, é que o farmacêutico então avança para a sua preparação. E, naturalmente, quando avança para a preparação, fica responsável pela qualidade desse medicamento. Vai ter que cumprir umas boas práticas, como vocês também têm no Brasil. As vossas, inclusive, até são mais exigentes do que as portuguesas, que conheço bem, e sei que tem um nível de exigência muito grande das boas práticas de preparação de medicamentos manipulados nas farmácias no Brasil. Nós aqui também temos, então, umas boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina, que é a mesma coisa que farmácia comunitária, e em farmácia hospitalar. Então, o farmacêutico é responsável pela qualidade do medicamento que prepara e, previamente, pela dupla verificação da segurança, que corresponde então à responsabilidade de ambos, e o médico é então responsável pela eficácia do medicamento que prescreve e pela sua segurança. Segurança é essa que vai ser duplamente verificada pelo farmacêutico. São estas então as regras em Portugal. Mas, como eu lhes dizia, no século XXI, que vivemos numa era de industrialização generalizada, porque razões havemos de continuar a ter necessidade de preparar medicamentos, como acontecia no século XVIII, no século XIX e nos primeiros anos do século XX, em que os medicamentos eram praticamente todos manipulados. A indústria farmacêutica começou a aparecer no século XX, com mais força e a consolidar-se. Até aí eles eram todos manipulados. Mas nós, no século XXI, continuamos a ter necessidade de preparar medicamentos, precisamente por estas razões, pela personalização da terapêutica, para promovermos uma farmacoterapia individualizada. Este é, efetivamente, o grande valor do medicamento manipulado nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos. O one size doesn't fit all e, na verdade, os medicamentos que a indústria farmacêutica coloca no mercado, apesar de serem grandes contributos, não resolvem todas as situações específicas de todos os pacientes que necessitam de ser tratados com medicamentos. Então temos aqui um caso concreto, um exemplo concreto, em que é uma situação que configura muitas vezes a necessidade de se adaptar o medicamento ao perfil fisiopatológico do paciente, em que nós até temos medicamento industrializado, disponível no mercado, mas ele inclui componentes não tolerados pelo doente. E que componentes são esses? Muitas vezes são excipientes que o doente não tolera. Isto é, a forma farmacêutica era a desejada, a substância ativa, a substância farmacologicamente ativa do medicamento também muito bem, a respectiva dosagem também muito bem, mas o medicamento inclui na sua composição, então, constituintes que não são tolerados por aquele doente em concreto, por aquele doente específico. Temos aqui casos desses medicamentos que contêm parabenos. Há sempre uma percentagem nas populações sempre de pessoas alérgicas aos parabenos, aos sulfitos, ao propilenoglicol, aos corantes, às fragrâncias. Temos muitas alergias em que muitas vezes um medicamento disponibilizado pela indústria farmacêutica que está colocado no mercado, basta que contenha uma destas substâncias que faz logo com que certos doentes, certos pacientes não possam usar esse medicamento. Pois nestes casos é necessário então manipular um medicamento isento dessa substância que o medicamento industrializado contém e que aquele doente em particular é alérgico. Também medicamentos que, por exemplo, são utilizados em doentes com deficiências enzimáticas, como é o caso da fenilcetonúria, em que são doentes que congenitamente não têm uma enzima que é a fenilalanina hidroxilase, e portanto não conseguem converter fenilalanina em tirosina,
têm que evitar fontes de fenilalanina, isto é, não devem ingerir fenilalanina nem substâncias que gerem fenilalanina no nosso organismo. Estas pessoas que têm esta deficiência enzimática também existem e num número específico, e o que acontece então é que neste caso imaginem que o medicamento contém alguma substância que é utilizada, muitas vezes há edulcorantes, como é o caso do aspartamo, que quando é ingerido gera no nosso processo metabólico fenilalanina, no seu processo de degradação metabólica, gera fenilalanina. Então um medicamento que seja edulcorado com aspartamo, ele é uma fonte de fenilalanina. Obviamente não poderá ser utilizado por um doente que tenha esta deficiência enzimática. Também no caso dos diabéticos. Os diabéticos, medicamentos que contenham hidratos de carbono, naturalmente não são bem-vindos para doentes diabéticos. Os intolerantes à lactose, da mesma maneira. Como sabem, a lactose é dos recipientes mais utilizadas em formas farmacêuticas sólidas pela indústria farmacêutica, quer em comprimidos, quer em cápsulas. A lactose é muito utilizada e nós temos, então, pessoas que são intolerantes à lactose, como bem sabemos, que são já percentagens significativas numa população e que fazem com que muitas vezes os medicamentos que são colocados no mercado pela indústria farmacêutica não possam ser utilizados por doentes em concreto porque contêm lactose. Também temos medicamentos que estão disponíveis, mas que não apresentam as dosagens adequadas. Isto acontece muito em especialidades médicas, como a dermatologia. É muito comum o médico dermatologista querer tratar o doente com concentrações de um corticoide, por exemplo, mais baixas do que aquelas que estão no mercado, de ácido azelaico, de um retinoide, de isotretinoína, por exemplo, em que o medicamento que está no mercado tem uma determinada dosagem e o prescritor muitas vezes quer começar com dosagens mais baixas, ir aumentando ao longo do tempo. Isto acontece muito em dermatologia, efetivamente. E em pediatria e em geriatria são situações muito semelhantes, em que são necessárias dosagens inferiores em substância ativa, comparando com os medicamentos que a indústria coloca no mercado, que não são adequados. De igual modo, insuficientes renais, insuficientes hepáticos, nós necessitamos muitas vezes de preparar medicamentos com dosagens inferiores àquelas que são as dos medicamentos que a indústria farmacêutica coloca no mercado. Também a questão das formas farmacêuticas. Muitas vezes a forma farmacêutica do medicamento que é colocado no mercado não é também a mais adequada. Porque o que acontece é que essa forma farmacêutica muitas vezes é adequada ao uso pelos adultos, porque esse medicamento foi colocado no mercado para ser utilizado por adultos. E nós queremos usá-lo em populações pediátricas ou em populações geriátricas que têm dificuldades de deglutição, não conseguem deglutir, estão a ser alimentados com uma sonda nasogástrica ou outro tipo de sonda, e portanto só aceitam formas farmacêuticas líquidas, suspensões, soluções, e portanto nestes três casos, então, nos doentes que não têm capacidade de deglutição em geriatria, ou doentes muitas vezes oncológicos também, que a via oral está comprometida, nós nestes três casos só podemos usar formas farmacêuticas líquidas. As formas sólidas são desaconselhadas. E muitas vezes o medicamento que está no mercado é um medicamento sob forma de comprimidos ou de cápsulas. E, portanto, tem que ser preparado um novo medicamento, neste caso manipulado, com uma solução oral ou uma suspensão oral. Temos isso aqui muito nas subpopulações pediátricas. Nós, quando falamos em pediatria, na verdade estamos a fazer uma simplificação. Nós temos subpopulações pediátricas. Nós na pediatria vamos ver os prematuros, aqueles que nasceram antes do tempo correto para nascerem, nasceram prematuros, os recém-nascidos, os lactentes, as crianças de maior ou menor idade e os adolescentes. A população pediátrica vai até aos 18 anos. Aqui na União Europeia há países que até vai até mais um pouco.
Eu quero dizer que não são diferentes necessidades farmacoterapêuticas, e especialmente os prematuros, os recém-nascidos e mesmo os latentes, só podem ser tratados com medicamentos líquidos, orais ou então injetáveis, mas já em segunda escolha. Os medicamentos sólidos, as cápsulas, os comprimidos, não são adequadas para estas subpopulações pediátricas e muitas vezes, a grande maioria dos casos, eles não existem no mercado disponíveis e há que então preparar esses medicamentos manipulados diariamente. É a única forma de tratar os doentes pediátricos, é através da manipulação de medicamentos. Da mesma forma, em geriatria, em que os pacientes têm comorbilidades, estão polimedicados, têm alterações na farmacocinética, muitos são insuficientes renais, insuficientes hepáticos, muitas vezes têm baixo peso, têm dificuldades de aglutição e, portanto, quer a medicação, quer a nutrição tem que ser feita através de sondas, pois nós precisamos, nestes casos, também de formas farmacêuticas líquidas, soluções e suspensões orais para satisfazer as necessidades farmacoterapêuticas deste grupo populacional. Também temos muitas vezes necessidade de fazer associações de substâncias ativas. Associar substâncias farmacologicamente ativas que não estão disponíveis nos medicamentos industrializados. Essas associações. É muito comum essa situação em oncologia, é muito comum ter necessidade de associar diferentes fármacos, diferentes substâncias ativas para se fazer o tratamento. É muito comum em dermatologia, por exemplo, na área da psoríase. A psoríase, como sabem, é uma patologia sistémica, mas que se manifesta na pele, através do eczema psoriásico, e muitas vezes para tratar o eczema psoriásico é necessário aplicar 3 substâncias ativas, muitas vezes, e não há o medicamento contendo as 3 substâncias ativas, muito menos nas proporções adequadas. Então é muito comum o farmacêutico ter que preparar um medicamento que contém uma determinada percentagem, uma determinada concentração, dosagem de ácido salicílico, como queratolítico, mais queratolítico, menos queratolítico, também como um corticoide, em geral hidrocortisona ou outro corticosteroide, e também muitas vezes um queratoplástico do tipo redutor, como é o caso do Coaltar, ou do diteranol, o que for, no sentido de, então, associar estes 3 substâncias ativas. É comum manipular para associar, uma vez que elas não há medicamentos que as contenham associadamente, feitos pela indústria farmacêutica. Também, no caso da nutrição parentérica, é muito comum a nutrição parentérica proporciona, então, ajustamentos da composição em macro e micronutrientes específicos para as necessidades do doente. Na verdade, a indústria farmacêutica também já coloca no mercado muitas composições para nutrição parentérica, mas em muitos casos a composição em macro e micronutrientes necessita de ser ajustada de uma forma mais específica às necessidades do paciente. Isso acontece muito em neonatologia e em pediatria, mas também em adultos, e o que implica que se manipule muito a nutrição parentérica, especialmente em farmácia hospitalar. Bom, temos ainda as questões muito específicas da dermatologia, em que a manipulação proporciona-nos uma oportunidade que os medicamentos industrializados não proporcionam, que é adequar o veículo, adequar o recipiente da preparação dermatológica especificamente às necessidades. E essas necessidades pode ser o tipo de pele, por exemplo, quando estamos depois a usar recipientes que sejam acnegénicos, isto é, levam à formação da acne. Devemos usar, neste caso, veículos que sejam adequados às peles seborreicas, com tendência acneica, e, portanto, muitas vezes cremes à base de silicone água, em vez de recipientes hidrófobos e oleosos, são muito mais usados os recipientes oil-free, isto é, à base de silicone. Também a questão do local de aplicação, isto é, adequar o recipiente ao local de aplicação. É muito comum haver necessidade de aplicar não na pele, mas na zona do couro cabeludo, e portanto queremos alcançar a pele do couro cabeludo,
e, portanto, nesse caso, é muito mais adequado, por exemplo, que o veículo, o recipiente da preparação dermatológica seja líquido, não seja pastoso, não seja um creme, e, portanto, há necessidade, muitas vezes, de fazer essa adequação, também tendo em consideração o local de aplicação. E também o estado da dermatose, porque a dermatose pode-se apresentar num estado mais agudo ou mais crónico. É a dermatose recente e, portanto, não está no estado agudo, ou é uma dermatose já de uma data mais longa e apresenta-se no estado crónico. É que, na verdade, nós temos estes tipos de recipientes. Nós temos recipientes mais hidrófobos aqui embaixo, não é? Pomadas hidrófobas, bases absorventes, cremes água-óleo, emulsões líquidas água-óleo ou pastas hidrófobas, e à medida que subimos, temos então maior afinidade para a água, não é? Soluções aquosas, suspensões aquosas, gelos hidrófilos, cremes óleo-água, emulsões líquidas óleo-água, ou pós e pastas hidrófilas, temos então aqui maior hidrofilia. E o que acontece é que nós podemos então adotar recipientes com maior hidrofilia ou com menor hidrofilia. E isso é muito vantajoso, porque quando estamos perante uma dermatose aguda, ela é caracterizada por eritema, edema, vesículas e exsudação. Então devemos usar um recipiente que receba o exsudado. Aquela dermatose é exsudativa, está a gerar exsudado. Então vamos arranjar um recipiente que seja, então, receba, que acolha o exsudado e o dilua no seu seio. Deve ser, então, um recipiente mais aquoso, ou mais afinidade para a água, para poder absorver o exsudado, que é aquoso por si só. Mas também temos as dermatoses crónicas, que são muitas vezes caracterizadas por, então, secura da pele, por xerose. E essas dermatoses crónicas, então, que provocam a xerose, a descamação, a liquenificação, na verdade, é mais vantajosa para quando uma dermatose está no estado crónico, que se usem bases mais hidrófobas. São bases que provocam oclusão e provocam, então, uma hidratação localizada por oclusão, por impedimento da perda de água transepidérmica. Aqui temos, então, situações em que... Temos aqui situações em que podemos ter necessidade de manipular para adequar o recipiente. Por fim, também, a questão da personalização terapêutica através da adequação dos caracteres organoléticos do medicamento às preferências do doente. Bom, os adultos, muitas vezes, tomam os medicamentos porque têm que tomar, mas quando estamos em crianças, muitas vezes a situação é um desafio muito grande, porque efetivamente a criança não tem a racionalização que o adulto tem, mesmo não gostando do medicamento, deve tomar aquele medicamento porque é bom para a sua saúde, e muitas vezes as crianças têm este tipo de comportamentos, fazendo com que seja muito difícil a administração do medicamento. Portanto, a solução é sempre sistemas líquidos orais, temos que ter muito em consideração o aroma e o sabor, nos sistemas semissólidos, cutâneos, a textura, a viscosidade, a consistência, a untuosidade, consoante são as preferências do medicamento. Porque tudo isto conduz a uma situação de promoção da adesão à terapêutica. Obviamente que um medicamento que não tenha as características organoléticas que uma criança gosta, obviamente vai haver muita dificuldade de adesão à terapêutica. E por isso, então, é uma forma também de personalizar a terapêutica, adequando caracteres organoléticos às preferências do doente. Também na área da medicina veterinária, que eu não vou aqui desenvolver, só queria deixar esta mensagem. Há hoje em dia, aqui em Portugal, na Europa, de maneira geral, uma grande tendência para a manipulação em medicamentos de uso veterinário. Era para adequar, portanto, há tantas necessidades de manipular. Quando pensamos em animais, temos centenas de espécies e, de facto, quando falamos
em medicamentos de uso veterinário, também estamos a simplificar, porque muitas vezes, para determinadas espécies, a forma farmacêutica em que o medicamento industrializado é colocado no mercado não é adequada para todas as espécies. A dosagem desse medicamento em substância ativa também não é adequada para todas as espécies e muitas vezes é preciso otimizar o aroma e o sabor para alguma espécie em particular. Isto é também adequar os caracteres organoléticos. E, portanto, também na área dos medicamentos para uso veterinário, a personalização da terapêutica é efetivamente uma realidade. Como lhes dizia, para além da personalização terapêutica, na verdade, nós temos hoje em dia muitas situações em que temos lacunas terapêuticas, isto é, o medicamento não é efetivamente disponibilizado pela indústria farmacêutica. Portanto, a indústria farmacêutica, por alguma razão, muitas vezes de origem económica, considera que aquele mercado é muito pequeno e, portanto, não tem dimensão para colocarem um medicamento no mercado. Outras vezes por razões técnicas também, outras vezes até por razões éticas, porque têm dificuldade em recrutar pacientes para os ensaios clínicos. Bom, a verdade é que, por razões várias, nós temos muitas vezes lacunas terapêuticas no mercado e precisamos de resolver as necessidades farmacoterapêuticas dessas populações. Isto acontece muito em pediatria, em dermatologia, em gastroenterologia, em otorrinolaringologia, em ginecologia e oftalmologia. São apenas alguns exemplos em que eu aqui lhes trago informação sobre medicamentos que não são disponibilizados pela indústria, mas que são necessários nestas áreas de especialidade e que, portanto, acabam por ter que ser manipulados para provermos os medicamentos que os pacientes necessitam. Temos aqui uma listagem, e nem sequer fui muito exaustivo, de substâncias ativas que não estão disponíveis no mercado português sob a forma de medicamentos pediátricos. Mas diariamente há muitas crianças a necessitarem de medicamentos contendo estas substâncias ativas, o que leva a que diariamente sejam preparados medicamentos manipulados contendo estas substâncias ativas para tratar pacientes pediátricos. É muito comum, é muito regular a preparação de medicamentos manipulados para medicamentos pediátricos, para uso em pediatria, uma vez que há muitas situações de lacunas farmacoterapêuticas no mercado, em que a indústria, então, não preenche essas lacunas e leva a que, obviamente, haja necessidade de manipular para conseguirmos ter medicamentos para tratar os doentes. Esta área da pediatria é uma área que me tem interessado e tenho algumas publicações. Não queria deixar de lhes mostrar aqui exatamente esta sobre medicamentos manipulados em pediatria e também o desenvolvimento de um veículo de características universais para preparar suspensões orais com diferentes substâncias ativas e, portanto, desenvolver esse veículo, um veículo isento de açúcar também, é um trabalho que também publicamos em tempos. Nesta área das lacunas terapêuticas, eu não queria deixar também de lhes falar na oftalmologia, que é muito importante, em particular em farmácia hospitalar, mas também em farmácia comunitária, desde que haja condições para isso. Temos várias farmácias comunitárias em Espanha, por exemplo, que têm boas instalações de manipulação de estéreis e, portanto, de medicamentos oftalmológicos, sejam injetáveis, intravítreos, sejam colírios. E temos aqui exemplos de injetáveis intravítreos e colírios que a indústria farmacêutica não disponibiliza no mercado. E, portanto, necessitamos de os preparar sob a forma de medicamentos manipulados. Muitas vezes estes colírios fortificados são colírios em que a indústria farmacêutica coloca no mercado com uma determinada dosagem, mas nós precisamos de dosagens superiores. Então, na verdade, aumentamos o teor em substância ativa comparativamente ao que a indústria farmacêutica coloca no mercado. Muitas vezes com antifúngicos ou antibacterianos são estes colírios. Muito bem, e temos então em último lugar, eu coloquei propositadamente em último lugar, também por vezes há razões de natureza económica que nos podem levar a preparar medicamentos manipulados. Mas são razões muito específicas e têm a ver muitas vezes com esta situação. Em dermatologia é muito comum então a necessidade de aplicar
o medicamento em áreas corporais extensas. Portanto, sempre que necessitamos de grandes quantidades de produto, nós, muitas vezes, não obstante esse medicamento até esteja disponibilizado pela indústria farmacêutica, mas as áreas corporais de aplicação são tão extensas que o medicamento colocado pela indústria farmacêutica, muitas vezes em bisnagas ou em tubos de 30 gramas, é manifestamente insuficiente. Nós precisamos de 200, 300, 400, 500 gramas de creme, muitas vezes, para tratar dermatites atópicas, as grandes atopias, psoríase, em que o eczema psoriásico é muito alargado. E, portanto, nestes casos em que são necessárias grandes quantidades de produto, na verdade, há motivos económicos para efetivamente manipular aquele produto em lugar de estar a utilizar 3, 4, 5, 6 bisnagas produzidas pela indústria farmacêutica com um produto que ficaria efetivamente muito mais caro. Também, em farmácia hospitalar, hoje em dia, se vem em embalagens, esse medicamento é caro e o farmacêutico hospitalar consegue fazer frações desse medicamento que proporciona tratamento de vários doentes, porque, em geral, o tratamento do doente só não consome o medicamento que total que vem na embalagem e então faz-se fracionamento de medicamentos injetados. Relação realizada por motivos económicos. Realizada por motivos económicos. Portanto, o que é que nós temos? Temos estes 3 grandes motivos, como eu dizia, então, para preparar medicamentos. A personalização terapêutica é um grande motivo para preparar medicamentos, a preenchimento de lacunas terapêuticas de medicamentos que a indústria farmacêutica não disponibiliza no mercado. Estes são o grande valor do medicamento manipulado reside precisamente aqui nestas duas situações. São situações em que o medicamento industrializado ou não existe ou não é adequado, portanto não consegue alcançar as vantagens farmacoterapêuticas que o medicamento manipulado proporciona. E também podemos ter, então, algumas situações muito concretas, como eu agora vos apresentei, de motivos económicos para manipular. Muito bem, então, como eu lhes dizia, a farmacoterapia individualizada é efetivamente o valor do medicamento manipulado. Mas para isso também é conveniente que o medicamento manipulado seja manipulado numa perspectiva clínica. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto é, o medicamento manipulado deve ser manipulado tendo em consideração o paciente em concreto que o vai utilizar, o seu destinatário em concreto. É um conceito que eu próprio desenvolvi em 2009 e publiquei numa revista cá em Portugal, mas que também foi publicado no Brasil, na revista Racine, o conceito de manipulação clínica, que basicamente consiste na dispensação clínica de medicamentos manipulados. Se procurarem a revista Racine de setembro a outubro de 2009, no número 112, encontram lá então um artigo relativo meu a este conceito. A ideia é precisamente obter medicamentos com qualidade, seguros e efetivos, isto é, vamos mais além da eficácia, que é um conceito, um valor intrínseco do medicamento, mas queremos efetividade, isto é, queremos que efetivamente o medicamento alcance os resultados clínicos para o qual foi previsto, efetividade, portanto, em que a sua preparação, porque nem na manipulação clínica vamos pensar na preparação desse medicamento com base no perfil fisiopatológico específico de cada paciente. Isto é, nós então, na manipulação clínica, não nos preocupamos simplesmente em ter medicamentos tecnicamente bem preparados, com qualidade e seguros. Nós vamos querer ir ao encontro das necessidades fisiopatológicas daquele paciente em concreto, que vamos obter esse perfil através de uma entrevista clínica. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos, no fundo, a ir mais longe. Nós estamos a preparar um medicamento que, à partida, é um medicamento com qualidade e seguro, mas que, para aquele paciente em concreto, nós não podemos usar parabenos. Porque se usarmos parabenos, para aquele paciente em concreto, vamos ter um problema
segurança, porque ele vai desenvolver naquele paciente em concreto uma alergia, e nós sabemos, através da entrevista clínica, que aquele paciente em concreto é alérgico aos parabenos. Então, é isso mesmo, devemos ter em consideração as características e as necessidades específicas de cada doente, e por isso devemos realizar todos os princípios dos cuidados farmacêuticos ou atenção farmacêutica, como quiserem dizer, e logo, desde logo, a dispensação deve ser clínica. A dispensação dos diferentes medicamentos, em particular agora dos medicamentos manipulados, deve ser clínica. E para a dispensação ser clínica, nós temos que manipular de uma forma clínica, isto é, ter em consideração as características e as necessidades específicas de cada doente e, no fundo, desenhar, conceber o medicamento e a sua composição em função destas necessidades e características específicas do paciente que nós obtivemos através da entrevista clínica. Depois devemos fazer seguimento farmacoterapêutico, naturalmente, é uma obrigação fazer seguimento farmacoterapêutico e, portanto, exercer a farmacovigilância correspondente, notificando as reações adversas que forem detectadas. Muito bem, nós aqui, então, temos em consideração a questão da seguridade ou segurança, em que a medicação não deve provocar nem agravar outros problemas de saúde. Lá está, se eu sei que o paciente é alérgico aos parabenos e preparo uma suspensão oral com parabenos, obviamente aquela suspensão oral, do ponto de vista da qualidade, não tem qualquer problema, mas para aquele paciente e de segurança também vai agravar outro problema de saúde, porque aquele paciente é alérgico aos parabenos. E também a questão da efetividade. Eu tenho que então garantir que o medicamento que preparo vai então ter condições para alcançar os objetivos terapêuticos. Por exemplo, eu se preparo um medicamento que tem caracteres organoléticos, de aroma, de sabor, que aquela criança, quem se destina ao medicamento, não gosta, eu, de facto, aquele medicamento não posso pensar que ele vai ter efetividade. Eu tenho que ir ao encontro das preferências daquela criança para promover uma adesão à terapêutica e aí promover a efetividade daquele medicamento que preparo. É muito importante, então, minimizar ou evitar mesmo resultados negativos associados ao uso do medicamento por um doente concreto. E, portanto, desta forma, a única maneira é trabalhar de uma forma clínica e, portanto, fazer manipulação clínica. O farmacêutico magistral, no fundo, convencional, é um medicamento que só está preocupado com as características intrínsecas do medicamento, a qualidade, a segurança e a eficácia desse medicamento, mas o farmacêutico que trabalha numa perspectiva de manipulação clínica, pois esse farmacêutico está preocupado em elaborar, em preparar esse medicamento com todas as características intrínsecas que ele tem que ter, mas também pensar que esse medicamento vai ser usado por um paciente em concreto e como é que esse paciente vai tolerar, esse medicamento vai lhe provocar algum problema de segurança, a efetividade desse medicamento vai ter condições para se concretizar. É por isso que é preferível o farmacêutico ter este posicionamento de manipulação clínica e, portanto, um posicionamento voltado para os dois, não apenas para o medicamento, mas também para o medicamento e para o paciente. Então, na verdade, um medicamento só com a qualidade, com segurança e com eficácia, em particular a qualidade está nas mãos do farmacêutico, não é um medicamento que garantidamente vá concretizar os resultados clínicos que estão previstos. Na verdade, nós podemos trabalhar com base nas melhores práticas e boas práticas de preparação, nós podemos trabalhar com base em formulários e de uma forma muito rigorosa, em que fixamos matérias-primas, especificações, procedimentos, isto é, trabalhamos de uma forma muito rigorosa. Por exemplo, o formulário galênico português é um exemplo para isso mesmo, e deixo aqui uma homenagem ao professor Nogueira Prista, que, por certo, muitos de vocês já estudaram por livros do professor Nogueira Prista,
que nos deu a honra de estar connosco quando lançamos pela primeira vez o Formulário Clínico Português em 2001. Na verdade, todas estas questões de qualidade são, obviamente, necessárias, sem dúvida nenhuma, revestir-nos de todos os equipamentos, de todos os procedimentos, obviamente, necessários e tecnicamente corretos, mas isto tudo não é suficiente para garantir que um medicamento, as instalações, obviamente também, todas estas formas de trabalhar, isto tudo não é suficiente para garantir que o medicamento vai ser um medicamento seguro também para aquele paciente. Isto é, temos que olhar para além das questões técnicas, também, então, as questões relacionadas com as necessidades, as características específicas de cada paciente e trabalharmos então numa perspectiva clínica para também contribuirmos para os resultados clínicos do medicamento que vai ser disponibilizado àquele paciente. Na verdade, no passado, a farmácia magistral era como que uma arte e por isso se usava muito até nas prescrições. Ainda há médicos aqui em Portugal mais antigos. Agora com o receituário está sendo praticamente todo eletrónico, já é diferente, mas muitas vezes quando fazem manualmente ainda colocam esta abreviatura FSA, em que quando aparece FSA se percebe que o medicamento será um medicamento manipulado, em que o farmacêutico preparava segundo a arte, e os seus conhecimentos eram empíricos e eram descritivos, pois hoje em dia já não estamos nessa área, ou nessa era. Na verdade, o farmacêutico hoje trabalha segundo a ciência, na verdade, com base em conhecimentos científicos, em evidência científica, que existe disponível na bibliografia, nas diferentes fontes científicas, e trabalha-se com rigor técnico e científico para garantir a qualidade, a segurança e especificamente a efetividade do medicamento, que é essa que nos interessa especificamente. Pensando em termos de futuro, emergirão novas oportunidades para os medicamentos manipulados. Pois, na verdade, todas estas que eu vos tenho estado a apresentar, elas manter-se-ão no futuro. Este é que é o valor do medicamento manipulado. É um valor de personalização, um valor de individualização. E, portanto, é um valor que o medicamento industrializado nunca conseguirá cumprir essas características. Mas também, na verdade, no futuro, admitimos que cada vez seja maior a necessidade de medicamento manipulado. Isto porque, hoje em dia, vem sendo cada vez mais conhecida a farmacogenómica e o impacto e a importância do perfil genético e da expressão génica, e hoje em dia cada vez mais já vai sendo explicitado que essa expressão génica depois gera diferentes respostas aos fármacos, desde logo uma coisa mais simples, há aqueles que são rápidos metabolizadores, outros são lentos metabolizadores, e na verdade os que são metabolizadores rápidos necessitam de maior quantidade de substância ativa para se alcançar os resultados clínicos, aqueles que são lentos metabolizadores necessitam de menor quantidade de substância ativa. Portanto, na verdade, essa expressão génica conduz a diferentes respostas aos fármacos. E o que acontece é que, efetivamente, haverá cada vez mais diferenciação das doses a administrar consoante o perfil genético de cada um de nós, e é muito difícil a indústria farmacêutica colocar no mercado medicamentos contendo tanta variedade de dosagens para depois permitir diferentes doses a administrar. Por isso é que os medicamentos manipulados, que têm esta versatilidade, especialmente os líquidos, é uma questão de medir maior volume ou menor volume e adequarmos as doses a administrar, que temos aqui uma boa oportunidade no futuro de cada vez termos mais manipulação, também em virtude da medicina. Lhes deixava aqui esta situação, que é uma situação que vem sendo estudada e vem sendo desenvolvida e cada vez mais tem mais oportunidades, e no futuro provavelmente vamos ter a oportunidade de ter impressoras 3D que nos permitem preparar medicamentos por impressão 3D em farmácia comunitária, em farmácia hospitalar,
os artigos que vêm sendo publicados dizem que exatamente o futuro das impressoras 3D está mais próximo do que muitos de nós imaginamos. Na verdade, do ponto de vista profissional, e digo-vos em relação à realidade portuguesa, mas em relação à realidade de qualquer país, os medicamentos são muito relevantes para os farmacêuticos, porque é uma forma do farmacêutico demonstrar valor, ele próprio também. É como o medicamento tem que estar sempre preparado sob a responsabilidade do farmacêutico. Eu diria, não há medicamento manipulado se não houver farmacêutico. Na verdade, é uma forma de demonstração da importância, do valor acrescentado, do diferencial da profissão farmacêutica, a preparação de medicamentos manipulados, quer perante os pacientes, que percebem que aquele medicamento existe porque houve um farmacêutico que foi o responsável pela sua preparação, quer também para o médico, que muitas vezes esse medicamento manipulado viabiliza a estratégia terapêutica que o médico idealizou e que, na verdade, não iria encontrar ferramenta para a concretizar no âmbito dos medicamentos industrializados que a indústria farmacêutica coloca no mercado. Muito bem, deixo aqui esta fotografia de uma memória muito grata, muito agradável, de uma visita de um grupo Racine a Portugal, no início dos anos 2000, não sei, 2002, 2003, por aí, 2001, não sei, já precisar a data desta foto, em que estamos com o professor Nogueira Prista e temos aqui a Presidente Racine, a doutora Nilce Barbosa e também o doutor Sérgio Celano, e eu tenho muito gosto em partilhar com todos vocês esta foto, que já tem os seus 20 e tal anos, mas é um orgulho muito grande para mim poder partilhar convosco. Ficam aqui então os meus dados, caso queiram contactar-me por alguma razão, e dava então por terminada a minha aqui intervenção. Espero que tenham apreciado e obviamente fico disponível para alguma questão que queiram porventura colocar. Obrigado, professor Maurício, foi uma honra. Acho que o Sérgio, sim, quer falar algumas palavras, mas antes, Sérgio, quero verificar se alguém quer fazer alguma pergunta sobre a Claro, palestra. Eu quero. claro. Carol. Carolina, É, coordenadora do nosso curso. se ninguém se manifestar, ou talvez eu até estimule aí um pouquinho, mas primeiramente eu quero agradecer, professor Maurício, por compartilhar conosco, né, é muito interessante para nós escutar como que é o mercado magistral, como que é esse contato do farmacêutico nesse setor em outros países, e a gente sabe que Portugal, para nós, é um berço, né, da onde a gente pode dizer que surgiu talvez a manipulação, ou que a gente tenha uma manipulação muito... aqui no Brasil a gente fala que é manipulação raiz, é aquela manipulação que é realmente a base, que veio, que são os princípios, e o professor Prista, né, que nos trouxe muito, muito disso, né, muito conhecimento. Temos e utilizamos muito as literaturas do professor Prista aqui. Aliás, essa seria uma segunda pergunta que eu deixo depois para o senhor responder também, me dizer, porque é curioso, queria saber como que era trabalhar, ou como estar junto ao professor Prista. Isso deve ser uma honra ímpar, né? Algo, ter tido ele como professor deve ter sido algo muito especial. Mas eu gostaria de saber, professor Maurício, será que ele está me ouvindo? Ele congelou? Acredito, será que caiu? É. Estou ouvindo perfeitamente. Tá Ah, ouvindo? sim, sim. Estou ouvindo Tá. perfeitamente. Então Estou tá bom. ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Per- Perfeitamente. Perfeito. Aqui cortou um pouquinho a Perfeitamente. assim. Ótimo. Não faltou nada. Está ouvindo perfeitamente. Perfeito, tá ótimo. Deve ser a vossa internet. A minha está. É o que a gente recebe aqui, né? É, eu fiquei curiosa, professor, de como que é a relação, né, dos farmacêuticos de manipulação, que trabalham com manipulação, com os prescritores, né, com aqueles que fazem o receituário. É, aqui no Brasil a gente tem
em muitas situações a gente tem a procura do profissional ou do médico, do nutricionista, de outros possíveis, os veterinários, né? É, pedindo a orientação, ou talvez a colaboração, ou talvez orientação do como poderia ser feita a prescrição, ou de como, de sugestões, talvez, de associações, soluções, né, em conjunto que poderiam ser obtidas em benefício do paciente. Aí em Portugal é dessa forma também. Existe uma proximidade ou o farmacêutico ele só recebe o receituário e desenvolve a manipulação? É responsável pelo processo apenas. Muito bem. Então, vamos cá ver. No fundo, há várias situações. A mais corrente, a mais convencional, de medicamentos que já estão assumidos, que estão habitualmente preparados, que fazem parte da prática diária, pois esses medicamentos já estão completamente consolidados e praticamente o prescritor sabe que prescrevendo a farmacêutica hospitalar vão preparar e vai o medicamento ser dispensado ao paciente. Depois há outros medicamentos que são medicamentos novos, que vão ser preparados pela primeira vez e que ainda vai sendo feita uma primeira abordagem, no fundo, pois nesses casos há uma interação entre o médico e o farmacêutico que muitas vezes conversam. Isso, com essa conversação a nível hospitalar está muito facilitada, uma vez que estão todos no mesmo edifício, não é? A nível hospitalar é muito comum. A nível comunitário, de farmácia comunitária, também, que acabam por encontrar mecanismos de contacto para conversarem sobre as características do medicamento que vai ser necessário para aquele paciente em concreto. E, portanto, é uma prática, sim, é uma prática comum haver, então, Tá ruim, né? no plano Está técnico travando. entre preparar o medicamento que seja novo e que não haja grande historial. Mas eu estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem. Tá travando para nós, Está Maurício. travando, Tudo bem. professor. Eu vou pedir a gentileza do senhor, acho que fechar a câmera, que pelo menos o áudio melhora. Acredita que se todos nós fecharmos, será que Vou fechar resolve? então a minha câmera. Não, é a dele. É a dele mesmo. É É a a dele. Não. Isso. Ok, eu já fechei. Mas eu estava sempre ouvindo muito bem a vossa e as vossas imagens. Sim. Estava dizendo que nesse processo interativo é um processo muito enriquecedor. É um processo que resolve muito as necessidades da preparação do medicamento, em que o farmacêutico e o médico interagem muito, como eu dizia no princípio, em farmácia hospitalar é mais comum, mas também na farmácia comunitária também sucede. Tá bom. O professor, o Maurício, vamos fazer o seguinte, como a conexão agora piorou, está bastante ruim, eu acho que é melhor a gente encerrar, até porque, devido ao horário seu, que eu estou muito preocupado com isso, que já é mais de meia-noite em Portugal, aliás, meia-noite, né, que são 20 horas e 16 minutos aqui, lá é meia-noite e você tem compromissos e atividades amanhã. Então, assim, da minha parte, Maurício, eu quero novamente lhe agradecer, porque daquela foto saudosa que você mostrou do professor Prista, foi em 2001, que nós estivemos com ele, com você, e não só uma vez, mas 2 e 3 vezes a gente esteve, ele recebeu nossos alunos da pós-graduação no Seminário Internacional, me lembro muito bem disso. Mas é muito bom ver, né, que você continuou o legado, né, do professor Prista, e hoje você é uma referência na educação farmacêutica mundialmente. Temos muito respeito pelo seu trabalho, Maurício,
e muito honrado de você fazer parte também do Instituto Racine, sempre colaborando, sempre colocando o seu conhecimento a dispor dos nossos alunos, de toda a comunidade farmacêutica do Brasil. Então, só tenho a lhe agradecer, Maurício, e espero novamente contar, nós todos esperamos novamente contar com os seus conhecimentos na próxima turma. E olha, gente, não é culpa dele, ele está num hotel em Lisboa, ou seja, não está no seu ambiente normal de trabalho, então interferências de internet podem acontecer dessa forma como está acontecendo agora. Muito obrigado, Maurício. Que tive muito prazer em estar com vocês uma vez mais. Queria dizer a todos que eu realmente tive a sorte de ter o professor Nogueira Prista como professor durante a minha licenciatura em Ciências Farmacêuticas e mais tarde ter sido convidado por ele para ficar trabalhando com ele como assistente, estagiário, depois mais tarde assistente, e fazer a minha carreira académica com ele, que chegou a ser mesmo meu orientador de doutorado. E realmente, mesmo já depois de se jubilar, mantivemos uma relação já diferente de amizade entre o antigo aluno e o antigo professor. Eu posso dizer-lhes com orgulho e com gosto que ficamos muito bons amigos, e ficava muito contente em receber sempre estudantes do Brasil. Tinha um carinho muito grande pela Racine e pela Presidente e por todas as pessoas da Racine, e ficava encantado em receber e em dar autógrafos nos seus livros aos estudantes brasileiros que iam a Portugal. E eu, sempre que tenho uma atividade com o Brasil, devo dizer que o faço também, porque sei que o meu professor também o faria e faria com muito prazer e com muito gosto. Eu tenho também o maior gosto e o maior prazer em seguir também o seu caminho, junto dos meus bons amigos e estimados colegas do Brasil, que ele também ajudou a formar e que eu tenho também muito prazer em ajudar a formar. Maurício, só mais um detalhe que escapou da minha cabeça, mas assim, olhando a tua apresentação, tudo que você trouxe, né, Carol? Você falou tudo o que realmente assim, a gente vai abordar no curso. Todas essas questões, todos esses pontos que você trouxe, a importância, a questão de segurança, a questão da individualização, a questão das particularidades, né? Eu fico muito feliz porque assim, você falando, e você não conhece 100% a fundo o nosso curso, mas de fato, tudo que você traz é a realidade que a gente vai trazer para os nossos alunos. Então, foi assim, maravilhoso, calhou exatamente com aquilo que a gente está ofertando hoje no curso. Muito obrigado bem, mais uma vez. Fico contente e espero que realmente tenha sido um bom pontapé de saída para o vosso curso, falando agora em termos futebolísticos, que seja um primeiro elan para que o vosso curso seja bom e seja muito profícuo e muito de sucesso para cada um destes estudantes que vão frequentar o curso e que depois consigam cada vez mais e melhor terem mais sucesso na sua profissão, junto dos pacientes. Muito obrigado. Magnífico. Todos, um abraço muito Muito inspirador, professor. Muito obrigada, viu? Professor, foi um prazer. Faço aqui, reforço o convite do Sérgio para a próxima turma. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Venham sempre. Carolina também o conduziram. Muito obrigado. Prazer grande também. Muito prazer, professor. Obrigado. Lucas, fica com a turma, né, para dar as orientações sim. E a gente sai aqui. Um grande abraço, professor. Obrigado. Um abraço. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Bom, pessoal, só para a gente se alinhar aqui, né, como que a gente vai dar continuidade à noite de hoje. São 8h20. Vamos fazer um intervalo, então, de 20 minutos e a gente retorna para a segunda parte da aula, no qual eu farei uma apresentação do Instituto Racine, uma apresentação do nosso portal, e a professora Carolina pode também fazer uma explanação do curso como um todo, tá ok? Então a gente retorna às 20h40. Perfeito.
É importante destacar que é necessário trocar de link lá no Ava, tá? Tem um outro link, a gente desconecta aqui e vai ter um outro link disponível lá no Ava para conectar para a segunda parte da aula. Isso aí. Então, até já, tá, pessoal? A gente se vê daqui Até a já. pouquinho e se conhece, se aproxima. Né, Sim, com Luiz? certeza. Depois a gente conversa também. Isso. Até Tchau, já. Tchau, tchau. tchau. Maravilha. Tchau, tchau.